Olá, sou a Silvia Coelho Matos. O tema hoje do nosso canal é premonição, intuição, pressentimento. Vocês acham que é tudo a mesma coisa? Bom, a premonição é a sensação ou advertência antecipada do que vai acontecer e é sinônimo de pressentimento. A intuição é a percepção do acontecimento, verdade ou pressentimento sobre acontecimento futuro. Portanto, é circunstância ou fato que deve ser tomado como aviso ou presságio, um sentimento intuitivo e alheio a qualquer causa que permite a previsão de acontecimentos futuros. Vocês sabem que essa palavra é muito conhecida devido à literatura e aos filmes, que tem como tema principal explorando a capacidade sobrenatural de se prever o futuro. Uma sensibilidade que pode ser de pressentimentos bons ou maus. É importante a estabilidade emocional do médium. Por quê? A sua dedicação e espiritualidade para que receba o alerta sem se amedrontar ou apavorar as outras pessoas. Algumas pessoas comuns, com menos sensibilidade, ela tem 1 em 10 possibilidades para ter uma premonição, enquanto o indivíduo mais sensível, com uma mediunidade mais apurada, de conhecimentos, estudos e entendimento, ele tem 3 vezes mais chances de absorver esses avisos com mais veracidade. Esta sensibilidade ela pode ser ativa ou passiva. Então, essa sensibilidade passiva é quando você não vai poder fazer nada para impedir ou interferir naquela premonição. E a sensibilidade ativa é que após ter recebido aqueles fatos que vão acontecer, é possível você auxiliar na mudança desses acontecimentos. Agora, quando é o destino, aí não tem jeito, porque já que a gente estuda, né, no Espiritismo, que antes de reencarnarmos, nós escolhemos as provas terrenas e vamos cumpri-las para a nossa evolução. Essa história de pressentimentos, premonições, já é um fato estudado desde 1700 a.C., com os babilônios, que foram os primeiros a interpretar os sonhos e as ações premonitórias. Agora, tem um detalhe: além dos sonhos, você receber esses avisos, né, entre aspas, tem pessoas que têm visão sem estar sonhando. Você tem essa sensibilidade? Você está sabendo como lidar com isso? Conforme o Livro dos Espíritos, de Kardec, o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem. Eles que passam para nós essas coisas que podem acontecer. Também está na intuição da escolha que se haja feito. Aí já falamos que é a voz do instinto. Então, nós, antes de encarnar, já comentamos muito sobre isso, e está bem claro no Livro dos Espíritos de Kardec, que antes de encarnar,
o espírito já tem conhecimento das fases principais da sua existência, ou seja, do gênero das provas a que ele vai se submeter. Isso está no seu foro íntimo. É uma espécie de impressão das tais provas, e esta impressão, que é a voz do instinto, faz-se ouvir quando chega o momento de sofrê-la, se torna pressentimento. Bom, no momento das incertezas, é importante que você peça a ajuda de Deus e de seus espíritos protetores para te auxiliarem nesses pressentimentos, para que você tenha certeza e segurança do que você está recebendo. Se você vai poder avisar para não acontecer, né? Ou se esse destino já está selado. Tempos atrás, quando nós fizemos o tema Todos os Tipos de Sonhos, nós citamos os sonhos premonitórios. Na maioria das vezes, a gente recebe pelos sonhos. E esses sonhos premonitórios, ou também pré-cognitivos, eles expressam conhecimento prévio sobre uma determinada situação que ainda não ocorreu. Essas informações, ela pode ser passada através de algum desdobramento, outro tema que a gente já discutiu, na conexão com outro plano. Então, a mensagem que é passada para nós, muitas vezes, por nossos mentores espirituais, eles têm a função de nos alertar para algumas situações futuras que envolvam algum risco. Elas também podem estar te preparando para um acontecimento, por exemplo, como a morte de uma pessoa, um parente seu próximo, que talvez você até possa estar ajudando em seu desencarne através de seus trabalhos no plano astral. É possível que algum de seus sonhos premonitórios não aconteçam. Afinal, o futuro é mutável de acordo com o livre-arbítrio que temos. E isso pode ser um ponto positivo. Porque se esse sonho foi só para te alertar, para ser mais cuidadoso, significa que o alerta foi recebido e você passará a ter mais cuidado. Bom, nós temos alguns casos, né? Temos alertas premonitórios para nós ou para outras pessoas. Aliás, quantas pessoas relatam que não deviam viajar, já está com a passagem comprada e o avião cai ou acontece um acidente. Dentre esses exemplos, a gente ressalta alguns famosos. Vocês se lembram quando caiu o avião do Chapecoense, que a maioria da tripulação morreu? E o neto, um dos tripulantes e do time, né? Ele teve um sonho que o avião ia cair. E ele foi viajar, ele acordou no hospital, depois ele ficou sabendo que realmente o avião tinha caído. Ele foi poupado, mas a maioria morreu. Temos também um caso assim muito famoso na época dos Mamonas Assassinas. E era uma banda assim muito, muito boa, alegre, todos jovens. E o tecladista da banda, o Júlio Hazek, ele revelou em um vídeo a sua premonição. Ele fala assim:
essa noite eu sonhei com um negócio assim. Parecia que o avião caía, eu não sei. Além do mau pressentimento do vocalista Dinho, que também teve essa intuição, essa premonição, foi, infelizmente, partiu desse mundo. Temos também alguns personagens mundiais. Tem um caso famoso do Abraham Lincoln, que 3 dias antes da sua morte, ele sonhou que seria morto. Ele relatou o fato à sua esposa e ao guarda-costas. E realmente ele partiu, tiraram-lhe a vida. E ele assistia nesse momento uma peça de teatro. Tem um outro caso do Conan Middleton, que ele já havia comprado a passagem para embarcar no Titanic, o famoso, né, transatlântico, que virou até filme, livro. 10 dias antes, o Conan Middleton, ele relatou que ele viu o Titanic afundando. E o navio bateu em um iceberg no dia 14 de abril de 1912. Foi quando morreram 1.500 pessoas. Tem o caso de Zack Martin, um irlandês. Ele já teve uma visão, não foi sonho, que previu em detalhes 6 dias antes de ocorrer o atentado das Torres Gêmeas. Ele enviou essa precognição para o registro de premonições psíquicas, uma entidade que estuda esses casos de fenômenos parapsicológicos. E vocês viram que aconteceu. Portanto, pessoal, prestem muita atenção. Cada um de nós, vamos procurar examinar as diversas circunstâncias felizes ou infelizes de sua vida. Vamos notar que em muitas ocasiões recebemos conselhos e que nem sempre aceitamos. Então vamos procurar ouvir as nossas intuições, analisar as nossas visões, os nossos sonhos, sejam intuições, pressentimentos ou premonições, podemos poupar a vida de alguém, ou nossa, ou de algum membro da nossa família. E vai, assim, evitar que muito desgosto aconteça, entristecendo uma família, uma comunidade. Concorda? Então, o nosso tema de hoje é esse: atenção para a sua sensibilidade. Atenção, aqui a gente fala muito avisos, né? Vamos prestar atenção, entre aspas, nesses avisos. De repente, você fala, ah, não, isso é bobagem, é só da minha cabeça. Cuidado. Você pode estar perdendo uma grande oportunidade de salvar e salvar outras vidas. Porque se for hora de acontecer aquele fato, vai acontecer. Se você tiver a vontade de avisar, você avisa. Mas vão haver muitos casos que não é para você avisar. Aquele acidente ou
aquela visão que você teve ou aquele sonho te mostrando coisas, é porque já estava estabelecido que iria acontecer. A gente vê muito isso, tem visto muito isso, e só nos resta orar por todos os espíritos que têm partido, num número até muito grande. Então, que Deus nos abençoe, Deus nos proteja, se cuidem, estudem a espiritualidade. Você não vai virar espírita. Aqui no canal a gente fala de todos os tipos de espiritualidade, tá certo? Então, até a próxima, fiquem com Deus, curtam, façam a inscrição, compartilhe com os seus amigos e se quiser ter um contato comigo, alguma pergunta, mande pelo meu e-mail ou aqui pelos comentários. O e-mail é silviaespiritualidade@gmail.com. Um beijo no seu coração. Até mais.